Meus amigos, antes de falar desse livrinho aqui, eu queria contar uma história da Roma Antiga. Os soldados romanos, eles caminhavam muito nas suas guerras e quando voltavam das guerras. E o soldado romano, ele usava uma sandália de dedo, parecida com essas sandálias que o pessoal daqui do Nordeste compra no mercado, essas de couro. E as estradas eram de terra e entrava muita pedrinha entre a sola do pé do soldado romano e o couro da sandália. E o nome dessa pedrinha eles chamavam de escrúpulos. Então os soldados começavam a andar, a pisar e começavam a machucar o pé. E quanto mais longe era a viagem, a marcha, mais o pé do soldado machucava. Só que o general, o chefão, ele não andava. Ele era carregado naquela liteira, né? Ele ficava deitado lá e as pessoas os carregavam nos ombros. Por isso que as pessoas dizem, fulano de tal não tem escrúpulos. Por quê? Porque as pedrinhas não entravam debaixo do pé dele para machucar o pezinho dele. Então a gente vê que cada vez mais o Brasil tem pessoas perdendo os escrúpulos ou então nunca tiveram um escrúpulo. Minha gente, a Constituição Federal, este livro, ele diz no seu artigo 5º, inciso 26, se não me engano, vou pôr os óculos, inciso 26, aliás, inciso 16, todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos, independentemente da autorização. Isso é a maior lei desse país. Recentemente na Ucrânia, a Ucrânia está em guerra. Teve um problema lá de uma norma que o Zelensky aprovou e o povo foi para a Praça Maidan, num país em guerra, protestar, e o Zelensky voltou atrás. Porque o país está em guerra, mas lá tem lei, discussão, bate-boca. Então, num país em guerra, a população foi lá, bateu o pé e o presidente voltou atrás. O que está acontecendo, o que aconteceu hoje na Praça dos Três Poderes, quando deputados foram obrigados a sair de lá, eu acho que foi o cúmulo do absurdo. Minha gente, somente o artigo 136 e 137 deste mesmo livrinho aqui, enfadado, sofrido, diz quando isso pode acontecer: estado de defesa e estado de sítio. Quando cabe uma restrição ao direito de reunião, quando o país estiver em guerra, quando o país estiver numa situação desse tipo. Por exemplo, estão processando o Bolsonaro porque ele fez um projeto, uma minuta de estado de sítio. Mas parece que aqui temos um estado de sítio quase que completo. Meu Deus, que absurdo. Mas o pior não é o absurdo. O pior é o silêncio. Minha gente, o que é isso? O que é isso? Quando Juscelino Kubitschek fez essa praça, ele fez um discurso quando ele inaugurou Brasília, a Praça dos Três Poderes, a Praça do Povo. Como é que deputados, o cara colocou esparadrapo na boca, o cara sentou lá e ficou lendo uma Bíblia com essa Constituição na mão, como é que obriga o cara a ir embora, minha gente? Tá todo mundo cego nesse país? Estão esperando o quê? Foi preciso os Estados Unidos tomar uma providência. E ainda fica um monte de idiota útil. Soberania, soberania, soberania. Minha gente, que soberania? Maduro também fala, estou defendendo a soberania. E tem venezuelano até aqui no sinal, 5.000 quilômetros de distância, pedindo esmola porque fugiu de lá. Quando Cuba esfola todo o povo cubano, ele também diz que é pela soberania. Minha gente, acordem. Acordem. Não se vai poder nem protestar mais? Será possível? Que vergonha! Que vergonha!